Abra comigo em Mateus capítulo 2 e versículo de número 11 para meditarmos na palavra. Hoje é um culto de Natal, né? Então nós vamos falar sobre Natal nesta noite. 2 e 11, segundo escreveu Mateus no Evangelho. Todos acharam? Diz assim: entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quer estar assentado, amados? Nós queremos falar sobre Natal, mas antes eu quero falar um pouquinho, ou esclarecer sobre a origem do Papai Noel. Às vezes tem pessoas que fazem inocente, se vestem Papai Noel, né? Compra presente e diz que foi o Papai Noel que trouxe. Pega o presente e compra e põe lá debaixo da chaminé e diz que o Papai Noel foi lá colocar debaixo da chaminé. Levanta de madrugada, abre a janela e põe na soleira da janela para dizer que foi o Papai Noel que veio de madrugada, né? Para colocar. Papai e mamãe trabalham o ano todo, rala, economiza para dar o presente que o filho quer, e o Papai Noel leva a fama. Papai Noel, amados, eu quero falar sobre ele, o que associa-se ao Papai Noel, a imagem de São Nicolau. No Natal, na Alemanha, este homem surgiu e depois espalhou-se por todo o mundo. Nos Estados Unidos ele ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil Papai Noel, e em Portugal ele é o Pai Natal. Talvez não seja o mesmo, tem 3 nomes, né? A sua origem, ele era um bispo, o Nicolau, que depois foi chamado de São Nicolau. Nasceu na Turquia no ano 350 depois de Cristo. Sua cidade natal chama-se Patara. Era uma cidade com um porto bastante movimentado. Ele viajou muito antes de se tornar bispo na igreja católica de Mira, auxiliava os pobres na época de Natal. O que ele fazia? Ele saía nas ruas, anonimamente, distribuindo presentes aos menores abandonados, saquinhos de moeda, para aqueles que estavam necessitados. E muitos milagres foram atribuídos a eles. A criança levantava, vinha um saquinho de moeda lá, ele já sabia, então estava lá o presente para a criança. E foi criando uma ideia que o Papai Noel, ele andava com um trenó, porque ele tinha uma roupa de esquimó, era muito gelo, e então o Papai Noel ele vem voando. Então eles colocavam lá, ele colocava lá as suas moedas, e tudo isso era atribuído com a doação de presente. A sua generosidade estava atiçando a curiosidade do povo. Então o bispo passou a auxiliar clandestinamente as pessoas, colocando presente, ouvia e procurava as crianças mais necessitadas, levava o presente combinando com o pai, e ele acabava ganhando o presente. No final do século XIX, Papai Noel ele era representado com uma roupa de esquimó, uma roupa marrom, cor típica. Mas no ano de 1881, uma campanha publicitária da Coca-Cola presenteou o bom velhinho com uma roupa nova. A roupa estava muito feia, né? Então vamos dar uma roupinha nova para ele, né? Também de inverno, porém com a cor vermelha e branca, que é a cor do refrigerante. E com um gorro vermelho
com um pompom branco. A campanha publicitária ela foi tão grande, com tanto sucesso, que a nova imagem do Papai Noel se espalhou-se junto com o refrigerante por todo o mundo. Hoje, amado, por causa disto e não conhecer o início, hoje Papai Noel é mais reverenciado pelo povo da terra e mais conhecido do que Jesus que nasceu na manjedoura. Hoje Natal, fala assim Papai Noel. Hoje, que se não fosse a mão de Deus, eu tinha batido num semáforo, com 3 espertos que o semáforo abre, eles atravessam no vermelho de moto, sem capacete, com gorro do Papai Noel, e param no meio da encruzilhada, no meio da rua, da transversal, para entregar bala para a criança e vir para o meio da rua. Pessoas sem noção. E eu quase vim bater o meu carro atrás de outro que parou, de repente, para não bater na moto. Então hoje, falou-se em Natal, pensa-se em Papai Noel, mas isso não pode ser para filhos de Deus. Essa ideia tem que ser mudada. Eu fico triste quando eu vejo crente vestindo-se de Papai Noel. Está mentindo duplamente, porque está dizendo que Papai Noel é o Natal e é mentira, e está enganando o seu filho e aqueles que o servem. Mentira duplamente. Segue-se uma idolatria, e essa lenda ela vai se espalhando. Nós precisamos conhecer, amado, e não só conhecer, mas entender que toda reverência ela deve ser dada ao Senhor Jesus. Toda reverência. Natal não é chocolate, Natal não é bombom. Nós comemos porque nós gostamos do chocolate e do bombom, que veio do cacau. Que subir a origem do cacau, você também vai querer não ser idólatra de chocolate. Mas o chocolate é bom. Só não troque o chocolate pelo nascimento de Cristo. A reverência deve ser dada ao Senhor. Salmo 89, 7, o salmista diz: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, para ser reverenciado por todos os que cercam. O próprio Jesus falou, Mateus registra no capítulo 4 e no versículo 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O problema é que às vezes a gente troca as coisas. Nada a ver, pastor. É o nada a ver que ele tinha abrido umas portas muito grandes e feito muita gente errar o caminho. É o nada a ver. Cuida com nada a ver. Mas é gostoso, claro. Você já viu Satanás armar um laço e dizer que você vai ficar preso e tu vai morrer ali se você continuar? Nunca vai ouvir isso. Aleluia, Jesus. Ele vai te mostrar a coisa mais bonita que tem. Na hora que tu entrar no jardim, não é jardim, é lama. Você vai afundar. Então cuide com o Natal. Cuide com o que você ensine dentro de casa. Cuide com aquilo que você aplica. Eu ouvi hoje pela manhã. O problema às vezes dos nossos filhos não é porque não visitaram, porque não fizeram, não ajudaram. Muitas vezes é nós que criamos mal. Aleluia, Jesus. Ensinamos o que não é para ensinar, e o que é para ensinar nós não ensinamos. Lá na frente nós choramos. Então nós precisamos ser sinceros, querido. Mas eu quero falar agora uma mensagem sobre o Natal. E eu quero falar sobre os 3 presentes: ouro, incenso e mirra.
Os magos vieram visitar Jesus um ano depois do seu nascimento e presentearam ele com esses 3 presentes: ouro, mirra, ouro, incenso e mirra. E alguém que diz assim: foram 3, pastor. Eu não encontrei na Bíblia 3, mas se você pegar a versão Leiola, que é a versão assinada por 104 entre padre, bispo e arcebispo, você vai encontrar 3 nomes que foi dado. Mas aqui não tem o nome, e não diz que é 3. Diz que eles foram visitar e deram ouro, incenso e mirra. Eles deram ouro. Só se dava de presente quando era príncipe ou rei. E eles reconheceram isso. Eles levaram ouro, deram ouro para Jesus, porque eles sabiam que ele veio para ser rei. Que ele veio para reinar. Eles sabiam disso. Jesus nasceu para ser rei. Então eles trouxeram um presente para um rei. Rei significa chefe, soberano de um reino. Jesus é soberano. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 e 13 que nada ficará encoberto aos seus olhos. Nada. O rei sabe de tudo. O rei devia dar exemplo. E João registra o que Jesus falou no capítulo 13, no versículo 15, que diz: eu vos dei o exemplo. Mateus registra quando Jesus fala as seguintes palavras: aprendei de mim. Então ele veio para ser rei, e como rei ele veio para dar exemplo. O rei precisa dar exemplo para que todos os seus seguidores possam seguir os seus passos. Ele é o que conduz. Jesus nasceu para conduzir o seu povo. Jesus nasceu para morrer, para salvar e para ser advogado e para ser rei. Aleluia. É ele que conduz. E através do Espírito Santo que ele rogou ao Pai, ele nos dirige e nos instrui o caminho e a forma que nós devemos seguir. Então, se tem uma base para nós, se tem um exemplo para nós, para seguir, esse chama-se o Rei Jesus. Esse você pode seguir. Esse você pode copiar as suas palavras. Esse você pode seguir os seus passos e o seu exemplo. Porque esse, ele não erra. Ele diz: aprende de mim. Aleluia, Jesus, aleluia. E eu posso viver 100 anos. Você pode viver 100 anos aprendendo acerca desse rei. E você sempre vai querer aprender mais. Tem dia que com a sua frase nos exorta, e tem dia que com a mesma frase nos exalta. Ele nos dá formas de entender, para que nós possamos caminhar firme diante dele e entender que se nós estivermos com ele, não conseguiremos ser enganados pelo adversário. Não tem nada que tenta nos infiltrar e nos tirar da sua presença, porque nós estamos de olho nele, autor e consumador da nossa vida, o exemplo da nossa vida, aquele que nós devemos seguir os seus passos. E eu lhe faço uma pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Estariam os teus pés em cima dos passos que ele deixou para seguir? Ele tomaria a mesma posição que você toma? Ele teria a mesma ideia que você tem? Ele falaria as mesmas palavras que você fala? Ele daria os mesmos conselhos que você dá?
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é um exemplo para ser seguido. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Como o rei devia ser honrado. E a Bíblia diz que Jesus recebeu honra do povo na entrada de Jerusalém. No versículo 8 podemos ler que o povo honrou Jesus. Jesus entra em Jerusalém. Eles estendem vestes. Eles estendem ramos para que Jesus pudesse passar, tivesse livre acesso. Não tinha tapete vermelho, porque se tivesse, eles estariam desenrolando um tapete vermelho para que Jesus pudesse passar com a jumentinha por cima para chegar em Jerusalém. Isso era uma demonstração de honra, de reconhecimento da sua majestade. Aleluia. E como rei, ele deve ser honrado, honrado por aquele que o serve. E daí cabe a nós meditar se nós estamos honrando o Senhor, se nós estamos honrando o nosso rei. Porque dizer que ele é o meu rei é tranquilo. Eu quero ver se eu estou honrando ele de fato, nos meus atos, nas minhas palavras, na minha caminhada, na minha forma de servir, se realmente eu estou honrando esse rei. Aleluia, Jesus. Os súditos, os submetidos de um rei, lhe prestavam homenagem, preparando um carpete para que o rei pudesse caminhar. O que nós temos preparado? De que forma o povo hoje, no século 21, tem demonstrado sua honra ao Senhor como rei? Dizendo para ele que está errado, as coisas não podem ser assim. Como estamos honrando aquele que é soberano na nossa vida? Ele nasceu para ser rei e hoje é rei. Aleluia. Digno de toda reverência, de toda honra. Honrar é exaltar. Afinal de contas, nós fomos chamados para representar o nosso rei. Glória a Deus. Somos representantes de um reino na terra. E quando o Senhor olha do céu para a terra, Ele vê somente dois reinos: o reino dele, seus súditos, ou o reino do Deus desse século. Então não tem meio campo, querido. Não tem meia decisão. Ou nós servimos 100% esse rei para morar no céu, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. ou nós partimos para o outro lado e erramos o caminho do céu. Aleluia. E daí não tem outra palavra para dizer que o rei que nós servimos não é o Senhor Jesus, mas seu adversário de nossas almas, chamado Satanás. Não tem outra forma. Nós temos que honrar ele, representar ele e dizer que ele é o maior. Ele é o Rei dos Reis, Aleluia. o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus forte, o Emmanuel, Deus conosco. Dá incenso. O incenso era feito de uma resina que se queimava no altar do incenso.
queimar esse incenso? Só podia queimar quem era sacerdote escolhido por Deus. Porque o sacerdote entrava para queimar o incenso e para interceder pelo povo. Quando ele ia queimando, ele ia intercedendo pelo povo. Mas o Senhor Jesus, ele veio sacerdote para representar o povo diante de Deus. E hoje ele ainda representa e é advogado sentado à direita de Deus. Aleluia. Rasgou o véu de alto a baixo, que ninguém conseguiria rasgar, mas ele rasgou. No dia que ele queimou o incenso da intercessão, da sua morte, para dar a liberdade para nós, que não tínhamos esta liberdade. E hoje esse incenso é a oração feita por mim e por você, diante de Deus. É como incenso suave diante de Deus. Então nós devemos cuidar com as orações que nós fazemos. Tem pessoas que fazem oração e acham que pode falar o que quer para Deus, cheio de razão. Esse incenso não vai queimar. Temos que reconhecer que nós somos sacerdote do lar. E o nosso incenso tem que ter cheiro suave diante de Deus. Aleluia! Jesus queimou esse incenso. Ele orou pelos seus discípulos. Ele orou individualmente por Pedro. Orou por todos os discípulos depois. E não cessou. Ele ainda intercede por nós. Como sacerdote, intercedeu por um ladrão, um malfeitor, mesmo pendurado na cruz. Se fosse nós, ia dizer: morre de uma vez, rapaz, para de ficar falando. Tem mais é que morrer mesmo. Mas um daqueles disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no reino. Quando entrar no teu reino, tu lembra de mim. Ele disse: não, eu vou entrar já, porque hoje vai estar comigo no paraíso. Eu não vou esperar entrar no paraíso para te arrancar de onde tu vai. Tu não vai descer, tu vai subir comigo. A intercessão. Nós temos que aprender a interceder sempre ao Senhor. Nós temos que aprender que quando alguém erra, nós devemos apresentar diante de Deus, para que Ele acerte e possa chegar ao céu. Não, pastor, comigo é assim. Se Jesus lhe tratar da forma em que você acha que tem que ser, será que a porta do céu está aberta? Será que Ele continuará sendo o seu rei? Será que estará o paraíso quando terminar o fôlego de vida? Ele ainda está para interceder. Aleluia. Ele ainda está como sacerdote. E como sacerdote, ele ofereceu o melhor sacrifício por nós. Seu próprio corpo. E hoje, querido, nós temos que queimar incenso. Se nós queremos ter vitória nessa terra. E se nós queremos chegar nas mansões celestes. Aleluia, Jesus. Nós temos que orar. Nós temos que conversar com o Pai. E Ele diz: eu vou dar uma receita para vocês chegar diante do Pai. Vocês conversam com o Pai. E diga para Ele que vocês estão conversando com Ele no meu nome. Eu vou dar o selo para vocês. Eu vou dar autorização para vocês. Vocês vão conversar com o Pai. E vai dizer que é no meu nome. E Ele vai conceder tudo o que vocês querem.
um sacerdote de confiança, um sacerdote que sabia que não estaria errando, um sacerdote com misericórdia, um sacerdote que ofereceu o melhor sacrifício. E Ele só quer que nós seguimos seus passos. Ele só quer que nós oferecemos também o incenso. Ele só quer que nós chegamos diante do Pai com a melhor forma. Não pedir incenso emprestado, mas ter seu próprio incenso. Tirar o seu próprio tempo. Reservar o seu tempo para interceder pela sua família. E não só interceder, mas dar exemplo como um bom pai, como uma boa mãe. E saber que não precisa falar muito quando você trilha certo. Quando você fala na sua casa a palavra de Deus. Aleluia. Quando você ensina o caminho que deve andar, ele vai seguir o caminho. Por isso que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça e até envelheça, não se desvie. Ensine ele. Terceiro presente, mirra. Era um dos ingredientes para fazer o óleo da unção. Mirra servia de perfume. E o povo da época costumava perfumar os corpos das pessoas que morriam. Observe que quando Cristo morre, José de Arimateia pede o corpo, perfuma o corpo, passa bálsamo, mirra. Eles sabiam que ele precisava de ouro porque era rei, representava, de incenso porque era o sacerdote que estava ali, e mirra porque sabia que ele ia morrer. E eles deram os três perfumes, os três presentes melhor, para indicar por que nasceu, a razão do viver e que ele ia morrer. E sua mãe, seus pais entenderam isso. Quando a mirra foi colocada diante dele, um perfume que era acostumado a entregar para aqueles que morriam e precisava ser embalsamado. O próprio Jesus, recebendo isso, porque sabia que na sua morte isso seria usado. Jesus nasceu, querido, e isto é Natal. Aleluia. Viveu para nos dar o exemplo, nos ensinou o verdadeiro Natal, mas morreu para que eu e você não ficássemos somente com a lembrança, mas que eu e você pudéssemos viver nesta terra, seguindo os seus passos, e pudéssemos chegar um dia nas mansões celestes. Aleluia. O bom, meu amado, não é começar bem. O bom é terminar bem. É a caminhada da vida que vai nos indicar se nós não estamos pegando a taia. É a caminhada da vida que vai nos ensinar se nós estamos no caminho certo ou se nós já se tornamos adultos suficientes. Achamos que podemos seguir os nossos próprios pensamentos, a nossa própria fala, o nosso próprio jeito de querer ser. É na caminhada que nós temos que ver se os carrapichos da vida, e que vai manchando com aquilo que nós achamos que não tem importância. E isso, amado, engloba naquilo que nós somos
naquilo que nós falamos. Aleluia. Jesus nos deixou um exemplo como homem. Veio e nasceu de mulher. Se criou-se entre o povo. Foi para a escola. Trabalhou com o seu pai. E no tempo certo, ele saiu para fazer o ministério que foi chamado. Até o dia em que encerrou, morrendo, fazendo um sacrifício perfeito, intercedendo por nós, está hoje, não querendo que nós erramos o caminho. Por isso que ele ganhou nos mares, na visita em que fizeram, o presente ouro, incenso e mirra. Isto é Natal. Aleluia. O nascimento e que você possa presentear. Que nesta noite, que não é o Natal, e nós comemoramos dia 25, que no nosso calendário se diz ser Natal, porém não no calendário judaico, mas vamos ficar com o nosso calendário, como de costume, e vamos dar o nosso melhor para Jesus. Aleluia. Passou-se um ano do Natal passado até agora. E como foi esta caminhada? O que temos presenteado o Senhor, que nasceu na nossa vida, que nasceu no nosso coração e que mudou a nossa história. E às vezes nós queremos substituir, tirar ele da manjedoura e querer colocar outras coisas no lugar dele. Aleluia. Natal é um momento de reflexão. E por incrível que pareça, no Natal, se vai recebe perdão. E o perdão tem que ser contínuo. Não adianta eu ficar acumulando o ano todo e no dia de Natal eu pedir perdão. Perdoa-me porque eu errei aqui, fiz-te chorar lá e errei lá. Não. Perdão, querido, é todos os dias. Até porque a data de Natal, ela não tem uma data fixa. Acerto tem que ser todos os dias. Reverência ao Senhor tem que ser a cada minuto, a cada segundo de nossa vida. Aleluia. Uma análise de nossa vida. Não pensar que o Natal é festa, que nós queremos satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade. Natal é reverência ao Senhor Jesus. Amém. Reverenciar a Ele. Você deve meditar nisto. Reverencie o Senhor Jesus todos os dias de sua vida. Reconheça Ele. Reconheça os seus feitos. Tem pessoas, amados, que gastam um monte para enfeitar casas. É tantas luzes que nem no bairro tem tanta luz. E é só aquele momento. Mas reverenciar Jesus, nada. Não reverencia. Pastor, você é contra? Você não ouviu falar que é contra. Eu estou ensinando. Aleluia. Até porque eu fui chamado para ensinar e não para obrigar. Amém. Eu não encontro na palavra que o pastor foi chamado para obrigar a fazer. O pastor foi chamado para ensinar o caminho. Então eu ensino o caminho. Aleluia, Jesus. A liberdade, querida, é de cada um, porque a salvação é individual. E cada um entende da forma que acha que deve entender. Natal, querido, é reverência. Então reverencie o Senhor na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu te convido para estar em pé neste momento.